Então, boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui para a gente continuar o nosso estudo aqui sobre Davi e Salmos. Espero que vocês tenham se recuperado da semana passada. Eu sei que eu deixei algumas pessoas um pouquinho em choque, mas também deixei muita gente pensando. Espero que vocês tenham pensado também. Vou refrisar aqui o meu convite para vocês abrirem as câmeras, por favor. É muito mais fácil da gente se conhecer e também é mais fácil de se sentir à vontade para participar da aula, tá bom? Eu pedi para vocês lerem 1 Samuel 22, versículo 1 ao 5, bem curtinho, né? E depois o Salmo 142, que também é bem curtinho. Então, ele é a continuação da história, daquilo que a gente estava falando, que aconteceu com Davi na semana passada. Então, o que aconteceu semana passada? Saul estava perseguindo ele, e ele foge então para Gate, que era uma cidade-estado de filisteus, que era inimigo de Saul, e ele tenta se refugiar lá, porque lá Saul não poderia pegá-lo, né? Porque ele estava em território inimigo. Só que o plano dele deu muito errado, muito errado. Em vez de ele conseguir se refugiar lá ele correu um risco de vida até mais intenso, porque daí ele estava na cidade do inimigo e ele foi reconhecido. E ele pede para Deus socorro, Deus o ajuda e ele consegue sair de lá. E 1 Samuel começa dizendo assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Tá? Adulão é uma... Não sei se eu cheguei a mandar para vocês um mapa, acho que eu mandei um mapa junto, né, no material da outra vez. Bom, entre Gate e Belém, que é a cidade de Davi, né, a cidade onde os pais dele, os irmãos moram, Adulão ficava bem no meio do caminho. Então, deveria ter aí mais ou menos uns 20 quilômetros, tá? Então, ele foge de Gate, que fica na beira-mar, e ele vai em direção a Adulão. Adulão era uma cidade, mas ela tinha também uma área montanhosa com umas cavernas naturais, assim, onde as pessoas podiam se abrigar. Quem estava viajando, por exemplo, podia dormir lá dentro das suas cavernas, ou coisa assim. E Davi, ele sabe disso porque está no território de Judá, e ele é da tribo de Judá, então ele conhece o território dele um pouco melhor. Também porque ele era pastor de ovelhas, então ele costumava levar as ovelhas para pastar, e às vezes eles andavam procurando um bom lugar, então ele conhecia um pouco melhor a sua região. E aí ele vai e então, ele se abriga e ao mesmo tempo se esconde nessa região aí dessas cavernas de Adulão, tá? E eu vou parar o texto aqui, porque a gente vai passar para o Salmo 142, vou fazer diferente hoje, tá? Por quê? Porque o Salmo 142 acontece exatamente aqui. Ele foge para a caverna de Adulão, e antes de continuar o versículo, porque a gente está no meio do versículo, tá? Do primeiro versículo. Antes de continuar o versículo, é o que ele vai escrever aqui no Salmo 142. Então, Salmo 142, ele tem um subtítulo que fala Poema de Davi, então não é música, é poema, tá? Mas muitos poemas, eles eram, como é que a gente fala? Meio que cantados, assim, né? Então, Poema de Davi, quando ele estava na caverna, uma oração. Então, aqui a gente tem uma oração que virou um poema, tá? Que era declamado, muitas vezes, ao som de instrumentos. Ele começa assim: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu.
Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Tá? Se vocês lembrarem, ele está sozinho, completamente sozinho, porque ele teve que fugir às pressas de Saul. Lembra que Mical insiste para ele fugir, ele foge à noite pela janela, então ele fugiu sozinho. Geralmente, quando ele saía para algum lugar, ele saía com alguns soldados, alguma coisa com ele, porque ele já era líder de tropa, ele era também o responsável pela guarda pessoal de Saul, então ele nunca estava sozinho. Só que nessa situação, ele está sozinho. Talvez seja a primeira situação que ele está sozinho. Além dele estar sozinho, o plano dele deu muito errado, que era se abrigar em Gate. E aí agora ele foge, você imagina alguém, se você tivesse que estar fugindo a pé, sozinho, mais ou menos por uns 20 quilômetros, né? Sempre tendo que cuidar se alguém estava te perseguindo, porque a sua vida está em jogo. Então ele devia estar numa agonia interna, tá? Aquela coisa de estar o tempo todo atento, o tempo todo prestando atenção em tudo, caminhando e tentando se esconder ao mesmo tempo que ele avançava, e naquele desespero do, puxa, um quer me matar no meu território, e o outro que eu achei que eu podia me refugiar também quis me matar. Então, ele está muito mal e sozinho, né? Geralmente, quando a gente está mal, a gente não gosta de estar sozinho. Nós sempre queremos ter alguém por perto, alguém que nos fale alguma coisa, alguém que nos console, alguém que nos ajude a ver melhor o que está acontecendo à nossa volta. E ele ainda tem que se esconder numa caverna, onde não tem nada. Então, ele não tem nada para comer, ele não tem um lugar para se refugiar, entende? Ele está numa caverna. Não tem um lugar para dormir, um travesseiro, uma coberta, não tem nada, porque ele fugiu como ele estava. E ainda ele tem que dar um jeito de comer nesse meio tempo, né? Então, realmente, ele está numa situação bem desesperadora. E ele começa esse poema / oração, né, dizendo assim: em alta voz eu clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Então, você vai ver nesse salmo que as emoções de Davi, elas estão fora do normal, elas são descontroladas, tá? Porque ele está orando, gritando. Ele está numa caverna sozinho, não sei se isso fez com que ele se sentisse mais à vontade, talvez para falar muito alto, né? Porque se ele já aproveitou toda a tensão que estava dentro dele. Sabe quando você está muito tenso, que você tem vontade de gritar? Talvez ele tivesse assim, com vontade de gritar, e ele aproveitou que ele estava sozinho numa caverna, e talvez ele foi orar, e ele, na oração dele, ele falou bem alto, tá? E é isso que ele está falando. Em alta voz eu clamo, eu elevo a minha voz, suplicando a Deus o quê? Misericórdia. Então você vê que ele não está brabo, ele não está com raiva, né? Apesar de estar com vontade de gritar. Geralmente quando a gente está com vontade de gritar é porque a gente está com raiva, a situação provocou uma indignação. Talvez ele até tivesse, mas ele está pedindo misericórdia, que Deus tenha misericórdia dele, porque ele está sozinho. A situação dele é complicada, ele está correndo risco de morrer, né? E aí você imagina uma pessoa de 20 e poucos anos com a cabeça cheia de sonhos, que é a cabeça da maioria de vocês que estão aqui, né? A cabeça cheia de sonhos, de expectativas, ainda com uma promessa de ser rei, correndo o risco de morrer. Então, tá bem complicado aqui, e ele não tem vergonha de dizer, olha, eu falei com Deus muito alto, eu gritei, a minha oração foi de desespero, pedindo que ele tivesse misericórdia. E como vocês definem misericórdia? Como vocês fariam, se vocês tivessem que fazer uma oração de pedindo misericórdia, o que significaria, assim, na prática? Sem usar a palavra, mas explicando a palavra, né? Porque a gente fala, ai, Senhor, tenha misericórdia. Mas o que se tem em mente quando se pede misericórdia? Seria pedir um, uma ajuda, uma, um ato de bondade referente a uma ação que você possa ter feito, uma situação que você está que seja difícil, e a pessoa, mediante essa situação, te ajuda, te dá uma direção.
Uhum. O que mais? Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar aí? O que seria misericórdia na cabeça de vocês? Eu vejo uma situação onde eu estaria na frente de alguém muito poderoso, que teria esse poder sobre a minha vida, né? Então, vai uma situação em que a pessoa talvez quisesse, sei lá, me matar. E eu pediria misericórdia, tipo, eu sou miserável, eu não tenho nada pra te dar, mas, por favor, me poupa de alguma forma. Uhum. Quem mais? Eu acho que seria se colocar, dizer assim, ó, eu estou abaixo de você e pedir e preciso do seu auxílio, porque eu não tenho Uhum. capacidade e somente você teria para fazer isso por mim. Eu imagino que seria algo assim. Aham. Pode falar, pessoal. Quando você vai orar e você pede a Deus que Ele tenha misericórdia de você, o que você tem em mente? Algo mais parecido com tenha compaixão, sei lá. É bem isso que ele falou. Estou abaixo, eu sei que eu estou abaixo, mas eu preciso que você tenha compaixão de mim, que você, sei lá, de alguma forma. Aham. É isso mesmo que a gente fala, que a gente pensa? Será quando a gente pede misericórdia para Deus? Eu também acredito que seja mais também um pedido de perdão, eu acho. Uhum. É interessante essa sua abordagem. Perdão. Uhum. Porque eu sou um miserável, né? E dependo da sua bondade. Uhum. É mais ou menos isso que Davi está fazendo aqui. Ele clama para Deus, ele grita, né? Ele fala bem alto. Ele não tem vergonha de dizer que ele é um miserável, que ele está passando por uma situação muito difícil e que ele está precisando que alguém mais forte, mais poderoso do que ele faça alguma coisa por ele, tá? É isso mesmo. E ele continua no versículo 2: derramo diante dele o meu lamento, a ele eu apresento a minha angústia. Aqui parece que ele tá meio melancólico, né, o Davi, mas quem é que não estaria melancólico, né, numa situação dessas? Se você conseguisse imaginar no lugar de Davi. E ele fala: derramo diante dele o meu lamento. Nós geralmente não gostamos de quem se lamenta, né? A pessoa que se lamenta, ela é irritante. Ela fica. A gente confunde no português lamento com murmuração. Mas aqui no hebraico ele é diferente. Quem lamenta, na língua hebraica, a palavra lamentar, ela está mais associada com uma confusão de pensamentos. Quando você não consegue se organizar, sabe, para você saber o que você vai fazer, então você fica desorientado, seus pensamentos estão, uma hora eu acho que é assim, depois eu já não tenho mais muita certeza, aí depois eu já penso que não é bem assim, tá? Então, provavelmente Davi, ele tá aqui derramando tudo que tá dentro dele, no coração, na mente, nas emoções, assim, provavelmente ele tá deixando tudo isso sair na presença de Deus. Ele fala: diante dele eu derramo o meu lamento. Então ele procurou Deus, ele chegou na presença de Deus. A primeira coisa que ele fez foi pedir misericórdia, dizendo que ele era um miserável, que precisava de ajuda de alguém maior. E aí, nesse momento, ele começa, então, a dizer tudo que ele está sentindo, que ele está vivendo, que ele está passando, sem nenhum tipo, assim, de pudor, de vergonha, nada disso. Ele realmente derrama. Dá para imaginar uma situação? De você derramar tudo que está dentro de você, que está te deixando angustiado, que está te deixando preocupado, está te deixando descontrolado, que emocionalmente talvez te faça chorar, que antes te deixou com vontade de gritar. Então, o porquê de tudo isso ele está derramando aqui diante de Deus, né? E apresentando a sua angústia. E como isso está afetando a alma dele. Porque a angústia é uma coisa que vem aqui dentro da gente, na alma, tá?
Então, ele vem e ele deixa Deus saber tudo que está passando. Aí ele continua. Quando meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Você sabe que quando a gente está nesse tipo de situação, a gente fica desanimado, né? Se você lembrar de algum momento de desânimo que você teve, nada fica interessante, né? Quando a gente está desanimado, não dá vontade de escovar os dentes, a comida não tem o mesmo gosto, não dá vontade de conversar com ninguém, né? Não dá vontade de se mexer, às vezes, quando a gente está desanimado. E aí ele fala, quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o meu caminho. Ele tá, de novo, se colocando diante de Deus, e ele fala, olha, eu tô muito mal mesmo, eu tô desanimado, eu já não tô mais nem me importando com o que vai acontecer. E tu conhece o meu caminho, e eu não preciso, com aquela ideia do, eu não preciso me defender diante de ti, porque o meu caminho está aqui, o Senhor conhece tudo sobre mim. Eu não preciso chegar aqui me justificando, ou talvez apresentando algum motivo que leve Deus a ter misericórdia de mim. Porque ele fala, ó, o meu caminho está aberto aos teus olhos, o Senhor sabe tudo que eu faço, por onde eu vou, o que eu penso, o que eu falo, como eu me comporto, né? Tu é que conhece o meu caminho, não são os outros. Os outros conhecem pedaços do meu caminho. E em cima desses pedaços que eles estão fazendo o que estão fazendo comigo. Né? Porque, por exemplo, quando ele foi para Gate, qual foi a conclusão que tiraram dele? Ah, esse é Davi, o rei do país. Então, eles pegaram um pedacinho do caminho de Davi, e em cima desse pedacinho, ele já estava sendo condenado à morte, porque ele era uma ameaça, certo? Mas Davi está dizendo para Deus, tu é quem conhece o meu caminho, tu conhece tudo, tudo sobre mim. E aí ele continua falando, na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. E ele fala, ó, tu conhece o meu caminho, tu sabe por onde eu ando, tu sabe por onde eu devo andar, mas o Senhor também sabe que tem armadilhas nesse caminho. E eu tô tão desanimado que é bem possível que eu não perceba as armadilhas. E eu vá cair nelas. Então, mais uma vez, ele tá aqui pedindo o quê? De novo, reforçando a misericórdia. Sabe quando você tá desanimado, que você não se importa com nada? Quando o espírito realmente desanima, dá aquele baque, assim, que você não se importa mais com as coisas, é muito comum você não prestar atenção. E é muito comum a gente cometer erros nessas horas, porque você relaxa, você não se importa mais com as coisas. E aí ele está falando, eu sei que vai ter armadilhas no meu caminho, e que nesse estado, provavelmente eu vou cair nelas. E ele está apresentando isso para Deus como, né, um pedido de, olha, me ajude, não deixe eu cair nessas armadilhas, porque se eu cair nessas armadilhas, aí o inimigo vai ter o que usar contra mim. Aí sim que a minha vida corre risco. Mas se o Senhor me ajudar, aí o meu inimigo vai ter cada vez menos armas, né, assim, de situações e fatos para poder usar contra a minha pessoa. E o versículo 4 é muito interessante, né? Ele fala assim, olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Aqui bateu a solidão total. Ninguém se preocupa comigo. Pode acontecer o que quiser, mas eu queria chamar a atenção do, olha para minha direita. Por que será que ele escreveu, olha para minha direita? Porque a pessoa que ele mais confiava não estava lá? Talvez. Mas por que você acha que ele está falando da direita, não da esquerda ou a minha volta? Porque ele podia estar falando assim, olha a minha volta e vê, Eu né? acho que é mais uma questão de ditado, né? Ainda mais como é de antigamente,
que ele falava, não, tá vendo aquela pessoa? Aquela pessoa é meu braço direito. É a pessoa que tá comigo em todos os momentos, não importa em qual situação, se é Uhum. boa, se é ruim, se tá no caos, se tá na paz. Acho que ele sentiu falta desse apoio, né? De alguém estar lá para dar um suporte para ele. Uhum. Quem mais quer falar? Eu concordo com o Lucas. Pode falar, Tata. Teria algum sentido geográfico? É só um palpite mesmo, assim, o que o Lucas falou faz total sentido. É porque Uhum. na minha versão tá assim: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Uhum. Só joguei mesmo. Aham. Eu penso mais que seria o braço direito como o braço forte. Quem me protege. Sempre o braço direito, no mundo antigo, inclusive esse ditado, né? Ah, ele é o meu braço direito, essa coisa assim. É porque a pessoa que é o braço direito, né? Como a maioria de nós é destro, não é canhoto, mas é a questão do lado forte. Então, não, olha para o meu lado direito. Olha, não tem ninguém que me proteja. Não tem ninguém que se importe comigo. Eu mesmo tenho que me defender, que me proteger. Então, ele está mostrando aqui o quanto ele está vulnerável e abandonado. Porque geralmente você pegaria, no caso, né, a espada com a direita e o escudo com a esquerda, certo? E sempre quando se clama a Deus pedindo ajuda, se pede que Deus, com a sua direita, nos proteja. Já viu essa expressão que tem no Antigo Testamento? Então, o lado direito sempre é o lado da força. E aqui ele está dizendo, não tem força, não tem força. Não tem ninguém que venha aqui para me dar força também. Nenhum brother ali pra estar junto, né, no sofrimento. É, Putz. ninguém. Então ele tá sozinho, ele tá fraco, ele tá vulnerável. Ninguém se preocupa comigo, eu tô sozinho, abandonado. Aqui ele tá falando, né? Ele continua. Não tenho abrigo seguro, porque ele tá numa caverna. Caverna não tem porta, né? E nem janela, porque não dá nem para fugir da caverna, se você quisesse fugir pela janela, como ele fugiu de casa. Então ele tá num lugar bem complicado aqui, e ninguém se importa com a minha vida. Mais uma vez ele está refrisando, né? Eu estou abandonado. O que acontecer comigo é por minha conta e eu só posso confiar no Senhor. Não tem pai, não tem mãe, não tem amigo, não tem soldado, né? Ele que comandou tantas pessoas, agora ele não podia comandar ninguém. Ele mesmo estava lá sozinho. E ele continua: clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. E nessa hora de abandono total e solidão e vulnerabilidade, né, ele clama, ele de novo, com um pouco de emoção, né, o clamor ele vem com algo assim que coloca emoção, onde você mostra o que tem dentro de você, né, ele fala para Deus, tu és o meu refúgio. Porque no anterior ele fala, eu não tenho abrigo seguro. E agora ele faz, né, eu não tenho abrigo seguro, porque eu tô numa caverna, a caverna não tem porta, não tem janela, né? Tanto pode ser um esconderijo quanto pode ser uma armadilha. Mas ele fala, tu és o meu refúgio. O refúgio, ele é o contrário da caverna. Porque o refúgio é o lugar onde você não entra. A não ser que você arrombe de uma forma, assim, muito poderosa, que você vai entrar em algum lugar que é considerado um refúgio. O refúgio é aquele local que é considerado de difícil acesso. Quem tá lá não é tocado. Por isso que ele se chama refúgio, né? Então, se construíam torres de refúgio
coisas assim, onde o inimigo não poderia alcançar sem ter muito, muito, muito trabalho. E ele está dizendo para Deus, tu é o meu refúgio. Em ti eu sei que eu vou estar seguro. Em ti nada nem ninguém vai me alcançar. Mas aqui onde eu tô vulnerável. E ele continua, tu és tudo o que tenho na terra dos viventes. Ele olha para ele nessa situação que ele está, né, de genro do rei, capitão, general, não sei qual era o título que ele tinha na época lá, mas ele já era famoso como líder militar, famoso entre os inimigos já como sendo o rei do país, como sendo um soldado mais valoroso do que Saul. Então o cara chegou lá em cima e agora ele está lá embaixo e ele fala, não sobrou nada, não tenho nada, não posso confiar em nada e nem em ninguém, porque, Senhor, tu és tudo o que eu tenho. É interessante, né, porque Deus parece que dá uma rasteira em Davi, tira tudo dele, para mostrar para ele o que realmente tem valor e do que realmente ele vai precisar na vida, e ele faz isso bem cedo, ele faz isso aos 20 e poucos anos de Davi. Ele ensina uma lição inesquecível, que é colocar a vida de Davi em risco, para que Davi entenda que antes dele assumir a função que ele vai assumir, que é uma função muito importante, num momento muito decisivo para toda a história de Israel, que veria até nos dias de hoje, Davi teria que estar preparado nesse aspecto espiritual e emocional também. Então Deus está preparando ele nisso, fortalecendo ele nisso, para que em tudo que ele fosse enfrentar dali para frente, ele vai enfrentar ainda muita coisa, né? Porque aqui é o começo da perseguição, e ele foge de Saul mais ou menos uns 7 anos, e esse aqui é o início. Ele está mostrando para Davi que Davi não precisa de nada e nem de ninguém. Ele precisa só confiar em Deus, que Deus vai fazer tudo que ele precisa. E ele está fazendo essa oração aqui num momento de grande desespero, que Deus abre os olhos dele para que ele perceba a realidade que está acontecendo à volta dele, para que ele entenda o que realmente tem valor e onde ele tem que colocar a esperança. É interessante, né? Sempre que a gente pode se agarrar em alguma coisinha, a gente ainda se agarra naquela coisinha antes de se agarrar só em Deus. Mesmo que nós pensemos que a gente está confiando só em Deus. Se você ainda tiver uma casa para morar, você ainda não está confiando totalmente em Deus. Se a gente tiver aí, sei lá, R$ 500 no banco, eu ainda não estou confiando totalmente em Deus, porque na minha cabeça eu ainda lembro que eu tenho R$ 500 no banco. Né? Se eu ainda tenho um amigo de confiança, ou um pai, mãe, irmão, alguém, eu ainda vou lá desabafar. Só que aqui no caso de Davi, Deus tirou tudo. Ele tirou amigos, ele tirou, inclusive, qualquer pessoa de perto dele, porque deixou ele sozinho dentro de uma caverna, né, e sem nada. Então, realmente deixou ele, ou ele confiava em Deus, ou ele não tinha em quem confiar, porque, como ele mesmo diz, a alma dele estava desanimada. Rony, só uma dúvida que surgiu aqui. Nessa parte que ele tá fazendo meio que um desabafo, dá pra ver que ele tá bem triste, né, tudo mais. Esse estado de tristeza dele seria mais essa questão de botar o sentimento pra fora ou poderia se considerar um estado quase de depressão? Porque, como você falou, ele perdeu tudo. Ele tá sem nada. Então seria mais um desabafo ou seria mais tipo, não, ele tá triste momentaneamente, ele tá indo pra um lado mais depressivo mesmo. Eu acho que ele está indo para um lado mais depressivo, porque ele fala de angústia da alma e de desânimo do espírito, né, que são as duas coisas internas que derrubam a gente. Uma coisa é você estar angustiado, mas você ainda está animado, porque você ainda tem força de ainda fazer alguma coisa, mas quando você está angustiado e desanimado,
Aí é quando a gente tá naquela coisa já da depressão, sabe? Que você não vê saída para lado algum, e você também não tem forças para procurar uma saída. Então, eu acho que ele tá mais nessa coisa do fundo do poço mesmo. Certo. Obrigado. E aí ele vai continuar, né? Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Ó, já é a terceira vez que ele fala que ele tá muito mal. Primeiro ele fala, eu tô angustiado, depois ele fala, meu espírito tá desanimado. E agora ele fala, eu estou muito abatido. Ou seja, ele tá no chão mesmo. Lembra que semana passada a gente falou que abatido, da palavra abater, quando você vai fazer uma caça, que você abate o animal, significa que o animal caiu no chão. Ele tá abatido. Ele não tá mais em pé, ele não consegue mais ficar em pé. Se ele estiver voando, ele caiu, se ele estava correndo, ele também desmoronou ali. Então ele fala, eu estou muito abatido. Ou seja, tá nessa depressão do não sei o que fazer, né? Ele pede dar atenção. Ele não tinha dúvidas de que Deus o estivesse ouvindo ou não. Ele sabia que Deus estava ouvindo, mas ele pede, me dê atenção. Eu estou muito mal, eu preciso que o Senhor me dê atenção. Eu estou num momento que eu preciso que o Senhor me dê atenção. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Claro, por todo o estado que ele está, ele não quer dizer que ele está forte, né? Mas também ele reconhece que sozinho ele não tem como enfrentar os inimigos, porque não é um contra um, mas é um contra a nação, porque ou é contra Saul e seu exército, que é a nação, ou é contra os filisteus, que é um outro povo. Nunca é ele contra uma outra pessoa, entende? É sempre ele contra um exército. Então ele está dizendo, eu não tenho condições. Talvez isso também tenha ajudado a abater ele, né? Dele pensar que se fosse um contra um, talvez ele tivesse chance. Mas até isso Deus fez com ele, de mostrar para ele, olha, você tá só, olha, só tem eu e você. Deus tirou tudo dele, até essa esperança dele conseguir, no um contra um, ter vantagem, entende? Então, às vezes a gente vive momentos assim, que Deus coloca essas situações para a gente poder conhecer mais a Deus e Deus se tornar maior para nós também. Só também essa dúvida que tentando trazer um pouquinho mais para nossa realidade, de vez lutar contra uma nação, lutar contra os próprios sentimentos que ele tá sentindo aí nesse momento também, poderia estar levando para esse lado. Acho que também, porque ele pede ajuda, né, contra a angústia e o desânimo. Sim. Então, eu acho que também. Além de olhar a situação externa, ele está confessando que internamente ele também não está em condições, né? Ele fala, eu estou angustiado. Depois ele fala, meu espírito está desanimado e tem uma armadilha no meu caminho. E agora ele fala, me dá atenção, porque eu estou muito abatido. E quem vem contra mim é mais forte do que eu. Então, é tudo, é um completo aqui de Davi. É tanto por fora quanto por dentro a análise dele. Ele está conseguindo fazer isso, apesar da situação, ele está conseguindo fazer uma análise externa da realidade, né? Olhar e ver onde ele está morando, quem são os inimigos, como é que ele chegou nessa situação, e também de olhar para dentro dele e dizer, eu não estou em condições porque eu estou angustiado, eu estou desanimado, eu estou abatido, né? Os meus inimigos são muitos, então ele está fazendo uma análise, e aí quando ele olha para o lado, digamos, espiritual, né, que vai além dele, ele olha para Deus e em Deus ele vê uma esperança. Que ele fala, mas o Senhor é meu refúgio, porque ninguém pode contra Deus. Então, isso é que dá aquela faísca da esperança nele, porque ele olha para fora e vê que ele não tem para onde ir, porque para onde ele for é inimigo. Dentro do país dele ele é caçado, fora do país dele ele é caçado. Se ele olha para dentro, ele não está em condições emocionais de fazer alguma coisa. E quando ele olha para Deus, ele tem uma faísca de esperança, porque ele sabe que Deus é poderoso.
Então, o que mantém ele ainda é essa faísca de Deus poder fazer alguma coisa. Porque senão eu acho que ele teria se matado, né? Porque a situação dele é tão drástica, que se ele não tivesse essa faísca de esperança em Deus, que esperança que ele ia ter? Mas ele não estava casado nessa ocasião, como que ele podia estar sozinho? Se ele era casado? Porque ele fugiu sozinho, lembra? A Mikal fez ele fugir pela janela e ela ficou. Inclusive, ela ajuda a enganar que ele obrigou ela. Lembra da história? Ela conta para Saul, não, mas ele disse que ia me matar se eu não deixasse ele fugir, tal, tal, tal. E ele não queria ter fugido, mas ela convenceu ele de fugir, ele fugiu sozinho. Tá? Continuando, o último versículo fala, liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Porque Então, os justos se... Oi? qual o versículo que vocês estão? Eu cheguei meio atrasada e não perdi um pouco. É o Salmo 142, versículo 7. O último, né? O versículo 7 fala, liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Dá para ver que tem que a faísca da esperança pegou ele aqui? Já mudou o discurso do que vinha, né? Agora ele está dizendo, me liberta da prisão, da minha prisão. Essa prisão, tanto pode ser essa prisão interna que ele está vivendo aqui, da angústia, do desânimo, da falta de esperança, porque isso também aprisiona a gente, né? Como ele pode estar falando dessa prisão que é o local que ele está morando, do qual ele não tem para onde fugir. Pode falar, Heloísa. É isso que eu ia comentar sobre essa questão da prisão, porque associa com o que o moço falou ali, porque na minha versão diz assim, tira a minha alma da prisão. Então, dá a entender um pouco, não sei, a minha versão diz assim, aí eu pensei logo na questão dos sentimentos, né, dele também. Daí eu não sei se é uma questão de versão para versão. Tô usando a Ara. Desculpa, Heloísa, eu apertei o botão errado aqui e não ouvi o que você falou. Me desculpa. Não, tudo bem. Não, o que eu tava falando é que na minha versão, no versículo 7, diz assim, tira a minha alma da prisão. Aí eu lembrei do que o moço estava falando ali sobre essa questão dos sentimentos dele, né? Uhum. De que ele também pode estar... Aí eu não sei, porque a minha versão diz isso, assim. Uhum. Pode ser interpretado dessa forma mesmo, né? Dessa liberta-me de tudo isso que eu tô sentindo, né? Porque isso aprisiona a gente, no sentido de que quando você tá desanimado, principalmente, você não tem vontade de fazer as coisas, então você fica parado onde você está. E ele tá dizendo, eu não posso ficar parado onde eu estou, eu preciso reagir, né? Eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não tô conseguindo. E é uma somatória aqui de três emoções que ele tá botando, né? Que é angústia, desânimo e abatimento. E ele tá falando, me liberta, porque eu não consigo, sozinho eu não vou conseguir. E eu renderei graças ao teu nome. E o que vocês entendem por render graças ao nome? Agradecimento, ele vai agradecer a Deus. Uhum. Acho que pode estar ligado também ao fato dele dar o crédito da coisa para Deus, no final de tudo, do tipo, olha, eu passei por isso aqui, eu venci, mas é que foi graças a Deus. Então, acho que pode, sei lá. Uhum. A palavra, nesse sentido aqui, a palavra de dar graças a alguém é quando você dá o mérito a alguém. E ele está dizendo aqui, de tudo isso que está acontecendo, se o Senhor me livrar, eu vou contar para todo mundo que foi o Senhor que me livrou. Então, dar graças ao teu nome, né, é isso que ele está dizendo.
Porque o versículo seguinte ele vai falar: então os justos se reunirão à minha volta. Ou seja, quando eu começar a contar para os outros que foi o Senhor que fez tudo isso por mim, as pessoas que são justas, que também se alegram com os atos de Deus, elas vão se reunir à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Aqui ele está dizendo: eu não vou mais estar sozinho, porque as pessoas que se alegram com aquilo que o Senhor faz também vão estar comigo, porque todos os que se alegram é porque dependem de Deus para alguma coisa, que passam por situações desse tipo e veem Deus também fazendo algo, né? Então, há uma identificação aqui de vida. E ele está falando: nós vamos nos identificar e essas pessoas estarão comigo, tá? Agora, vamos para a resposta desse salmo. Para a resposta desse salmo, a gente vai voltar para a nossa leitura lá de 1 Samuel 22, que a gente leu metade do versículo. Até aqui deu para entender? Vocês ficaram com alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa sobre o salmo? Ei, Rony, eu tô com uma dúvida só Uhum. na questão, porque no estudo passado a gente estava no Salmo 37, eu acho. 34. 34. Uhum. E aí eu tava me perguntando por que esse salmo, que é da história que vai logo em seguida, por que é tão longe assim? Uhum. É que Salmos é como se fosse assim um livro de músicas e poemas, né? E ele foi colocado, foi selecionado e foi colocado, não foi feito essa coisa da cronológica, tá? Entendi. Então, é só por isso. E nem todos os salmos também são de Davi, tem outros salmos aqui no meio. Então, Salmos, ele não está numa ordem de cronologia, ele está mais numa ordem temática. Então, tem uma parte dos Salmos que vai falar mais sobre quando o povo se reunia para ir para a festa, vai ter uma parte dos Salmos que vai falar mais sobre a alegria e o prazer em estudar a lei de Deus. Tem uma outra parte que vai falar... Então, sabe, sim, são assuntos diferentes. Então, ele é mais organizado por tema do que por cronologia. Isso é uma coisa que você vê na Bíblia inteira. Ela é organizada por tema, nunca por cronologia. Por isso que a gente tem, por exemplo, Pentateuco, daí a gente vai ter aqui Samuel, Reis e Crônicas, que faz parte da época da monarquia. Depois você tem livros que a gente chama de livros de sabedoria, né, que é Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, né? Então, a Bíblia está organizada por tema, e não por ordem cronológica. Você não consegue. Se você quer fazer a ordem cronológica, tem que montar um outro esquema, tá? Então, a gente leu aqui... mais alguém? Tem alguma coisa que gostaria de falar sobre o Salmo? Tranquilo? Tá. Então, a gente estava aqui em 1 Samuel 22. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Aqui na caverna de Adulão é que acontece, né, essa oração, esse poema dele aqui, tá? Aí começa assim: quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Davi não estava falando que ele estava sozinho, que não tinha ninguém, que ele estava abandonado, que ele estava muito mal, que ele estava angustiado e desanimado. Não sei quanto tempo passou entre ele chegar na caverna de Adulão e a família deles receber a notícia de onde ele estava, que, né, alguém levou alguma notícia, alguém viu ele e contou, porque ele deve estar mais ou menos aí uns 20 quilômetros de Belém, onde a família toda mora, tá? Então, alguém deve ter visto ele na região de Adulão, deve ter ido contar para a família dele. A família dele também está numa situação difícil, porque se ele é perseguido por Saul, a família também, ela é alvo, digamos, tá? Então, ela também corre perigo. Quando a família ficou sabendo, eles pegaram todas as suas coisas e foram encontrar com ele lá. Então, deve ter demorado aí uns dias até isso acontecer. Mas Deus respondeu a oração dele, não respondeu? Ele já não está mais sozinho, que era uma dos lamentos dele foi esse, né? Uma das coisas que ele falou: eu estou sozinho, abandonado, eu estou mal, eu preciso de alguém. Quem são os primeiros que Deus manda?
a família. A família não é quem mais traz consolo e conforto para o coração? Para aquilo que acontece dentro da gente? Que é o que ele estava passando nesse momento. Ele precisava de um consolo para o coração e para a alma. Ninguém melhor do que a família para fazer a gente relaxar, se sentir, assim, acolhido, te entender, né? Animar, dar aquela força que a gente precisa. Então, Deus responde mandando a família inteira dele, inclusive o pai e a mãe, que já deveriam ter uma certa idade. Com o versículo 2. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Aqui a gente tem a resposta do versículo 4, quando ele fala, olha para a minha direita e vê, não tem ninguém que se importa com a minha vida. Aqui Deus foi mandando aos poucos, né, foi chegando um, foi chegando outro, foi chegando mais outro e mais outro, e de repente ele tinha o quê? 400 guerreiros no lado direito dele, que é o lado da força, não é? Alguém para defender, para proteger a vida dele da morte, sabe? Porque a família ele meio que tinha que proteger. Apesar da família trazer consolo para o coração, ele tinha que proteger a família. Agora, esses caras, esses 400 que foram chegando, foram pessoas que optaram por segui-lo, que se submeteram à liderança dele, né, do qual ele se tornou líder sem nenhuma dificuldade aqui. Eram todos homens guerreiros, que depois, lá na frente, você vai ler, e estes foram os guerreiros de Davi. Está falando desses caras aqui que acompanham ele o tempo todo. Pessoas que dariam a vida por ele. Então, a direita dele que estava vazia, que não tinha ninguém para proteger a vida dele, que não tinha ninguém forte para cuidar dele, Deus não mandou só um, né? Mandou 400. Interessante, né? Jogou ele lá embaixo, fez ele reconhecer, ver quem ele era, a incapacidade dele, a vulnerabilidade dele, fez ele entender o quanto ele dependia de Deus, o quanto Deus é importante nesse processo da vida dele, e aí Deus vai respondendo o clamor dele, né? Então tá, Davi, você tá mal no seu coração, na sua alma, eu vou mandar a sua família. Pronto, você tá se recuperando, então eu vou começar a mandar mais pessoas aos poucos, para você se sentir fortalecido agora, sem temer a morte. Eu vou te mandar 400 guerreiros. Aí agora, você tem a família que te consola, tem os 400 guerreiros para te proteger, né? Mas olha só como continua o texto. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe, posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. É interessante porque Davi, ele vai de rei em rei, né? Ele estava com o rei Saul, aí ele é o futuro rei, mas ele estava com o rei Saul. Aí ele foge para o rei de Gate. Aí ele volta para o território do rei de Saul. Mas aí ele pega o pai e a mãe e ele leva para quem? Para o rei de Moabe. Então você vê que, apesar de tudo que ele está vivendo, o acesso de Davi ainda é com uma galera de alta aqui, né? Ele está tendo acesso ao pessoal de liderança, quem realmente manda. Mas você sabe por que ele levou o pai e a mãe para Moabe? Moabe é do lado de lá do Mar Morto. Não tem a ver com a Noemi? Tem. Eu esqueci o nome da outra que estava junto com ela nessa história. Mas eles estavam lá no tempo de fome, né? E depois ela migrou com a sogra de volta pra. É isso. É que eu ia falar Ruth e Raquel, mas Ruth e Raquel é da novela, né? Mas é Noemi. Gente, que confusão! Que isso? Ai. Mas é a Noemi. Aí ele descende dela, né? Que era Moabita. Isso. Alguma coisa assim. Isso mesmo.
A tradição judaica diz que Ruth era uma princesa de Moabe. Por isso ele tem acesso ao rei de Moabe. Porque senão ele poderia simplesmente ter levado alguma família de Moabe, né? Por que ele não levou para alguma família de Moabe e falou, posso deixar meu pai e minha mãe aqui? Porque, de qualquer forma, Saul não iria invadir Moabe. É outro país, né? Ele podia ter deixado com alguma outra família. Então, aqui confirma a tradição de que Ruth era, sim, uma princesa de Moabe. E ele vai procurar quem? O rei de Moabe e fala, eu posso deixar o meu pai e a minha mãe, que são teus parentes, aos teus cuidados? Então ele está deixando, provavelmente ele está deixando no palácio do rei. Tá? E aí a declaração dele é interessante, né? Eu posso deixar eles aqui morando contigo, né? Até que eu saiba o que Deus fará comigo. Então, ele aprendeu a lição, né? Ele não tá falando, até que eu consiga, junto com esses 400 aqui, me livrar de Saul e me tornar o rei. Ele não fala isso. Ele não fala, até que, né, não sei o quê, e daí eu venho, né, ou eu posso deixar eles aqui contigo, porque senão Saul vai matar eles lá. Não, ele ainda dá uma conclusão aqui, né? Até que eu saiba o que Deus quer comigo, vai fazer comigo. Aí eu volto para buscar eles, é um período de tempo. Então, né, aqui dá para ver que Davi, ele se torna o líder da família dele, apesar dele ser o caçula. Porque ele toma a iniciativa de proteger os pais, né, de se responsabilizar pelos pais, porque ele diz, depois eu volto para buscar. E aí, mais para frente, se vocês forem lendo a história, vocês vão ver que os irmãos dele entram para esse grupo, depois um dos sobrinhos dele se torna um dos generais dele, mais para frente, quando ele já se torna rei. Então, a família dele tem uma participação bem ativa, né? Mas em nenhum momento aqui ele esqueceu que, primeiro, ele tinha que saber o que Deus queria dele. Não era ele que ia fazer os planos, só porque agora ele tinha 400 guerreiros. Só porque Deus responde a oração dele, não quer dizer que ele poderia sair planejando e pedindo para Deus continuar respondendo, né? Que é uma coisa que a gente costuma fazer. Deus respondeu a minha oração, legal, agora eu vou planejar uma outra coisa para Deus me responder também. Ele está fazendo o contrário. Deus respondeu a minha oração. Agora eu tenho que saber o que ele quer que eu faça. É muito diferente da nossa prática. Pelo menos da minha, né? Até um tempo atrás, até eu entender isso. Eu pensava, opa, agora eu já posso, né? Então, posso partir para a próxima e pedir para Deus abençoar aqui o meu plano. Aí, meu plano não deu, Deus não me abençoou, mas não era isso que era para mim fazer, né? O que era para mim fazer? Senhor, qual é a próxima coisa que eu tenho que fazer? Não que eu tenho que planejar, porque o Senhor já planejou. Qual é a próxima tarefa que eu tenho para cumprir? E é isso que Davi está falando aqui, tá? Contudo, né, o último versículo, o profeta Gade disse a Davi, não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Essa fortaleza, a gente não sabe exatamente do que ele está falando, mas provavelmente não era mais na região de Adulão, era em algum outro lugar, que deveria ser tipo um esconderijo, assim, deles, tá? Foram 400 homens, mas esses homens não teriam deixado suas famílias, porque senão essas famílias não teriam como se sustentar. Há possibilidade deles terem levado com eles esposa, filhos, né? Porque as mulheres não trabalhavam na época. A tarefa delas era cuidar da casa, da família. Então, quem provia o sustento era o homem. Se o homem não estava, como é que elas iam sustentar a família? É muito provável, e aí tem uma história mais para frente de que o acampamento ele é atacado e Davi tem que libertar as mulheres e as crianças. Ele está falando dessas famílias, desses 400 que logo vão se tornar 600, tá? Mas que eles tinham um lugar onde eles ficavam escondidos. E o profeta Gade, os historiadores acham que ele estava lá. Lembra que a gente comentou na primeira aula que Davi foge e ele vai procurar Samuel? E aí Saul manda o pessoal buscar Davi e eles vão
sendo cheios do Espírito de Deus já pelo caminho, vão profetizando, e quem salva Davi, na verdade, é o próprio Espírito de Deus, porque os caras vão entrando em transe e tudo mais. Então, eles acham que Gade estava lá nessa época. E já desde lá, ele deve ter simpatizado com Davi, e ele começa, né, quando se forma esse grupo aqui, ele começa a seguir Davi também. E Gade, ele vai aparecer durante toda a vida de Davi, ele acompanha Davi durante toda a sua vida. Acho que foi na aula passada, né, que nós falamos, ou não foi com vocês que eu falei, que Davi, ele sempre vai seguir ou a orientação de um sacerdote ou a orientação de um vidente durante toda a sua vida. Porque o sacerdote, ele pode consultar a Deus usando o Turim, nossa, hoje eu tô com a língua ruim, aquelas pedras do Urim Tumim, né, que é quando se fazia uma oração e Deus respondia sim ou não, que o sacerdote usava para consultar a Deus. Então, através do sacerdote, a única resposta que a pessoa receberia era sim ou não. Então, às vezes ele pede, eu devo atacar os filisteus? E Deus responde sim. Ou eu devo atacar? Deus responde não, tá? O resto era por conta dele, como ele ia montar o plano de ataque, tudo isso. Aí era em cima dessa resposta, sim ou não. Agora aqui, Gade, ele tá dando uma ordem diferente. Ele não tá respondendo uma oração de Davi, ele tá dando uma informação para Davi. Ele fala, não fique na fortaleza, vá para ajudar. E Davi prontamente ele obedece, né? Então Davi foi para a floresta de Herete. É como se Deus estivesse dizendo assim para ele, ó, não é para ficar escondido não, é para você continuar na luta. Vai lá e encara essa batalha. Eu te ajudei com todos os seus dramas internos aqui, eu te ajudei externamente, você está tranquilo agora porque seus pais estão tranquilos, os seus irmãos estão aqui com você e sabem se defender, você tem aqui um exército com você, eu estou aqui te ajudando, te respondendo, mas não é para você ficar escondido, não, é para você ir lá e continuar. Não é para fugir da realidade. E Davi vai lá. Ele fala, então tá. Se Deus me respondeu e ele ainda tá comigo, né? Como ele vai dizer, do que mais terei medo? Né? A gente reclama bastante, né, da nossa vida. Nós não chegamos nem à metade do que ele passou nesse período aqui. E a gente pergunta muito para Deus, por quê? Por que eu não fiz nada de errado? Davi em nenhum momento disse, por que eu não fiz nada de errado? Ele sempre vai, como a gente falou na semana passada, né? Mostrar, derramar diante de Deus como ele está, pedir salvação, ou seja, essa libertação que a gente leu aqui no Salmo, dessa prisão, porque os sentimentos, eles nos aprisionam, ele vai derramar o seu lamento, que é a confusão mental que a gente tem, né? Ele derrama para Deus para limpar isso, e ele espera Deus agir, que eu acho que é a coisa mais difícil, pelo menos para mim, eu até estava conversando com o Léo esses dias, a coisa mais difícil é esperar Deus agir, você fica lá, sabe, impotente, porque a gente sempre acha que pode alguma coisa, né? Não, mas eu posso conversar com fulano, ou eu posso conversar com ciclano para ver se ele pode, né, influenciar o fulano, se ele pode, né, a gente faz as nossas jogadinhas, mas eu podia, não sei, de repente eu podia, e a nossa cabeça fica naquela do, o que eu podia fazer? Mas o Davi, ele não fica, ele vai lá, ele conta para Deus tudo, né, faz aquele escândalo, porque parece que ele é meio escandaloso, né, porque ele grita, ele chora, aí ele clama, e aí ele fala como ele tá, e ele não se controla, né, ele deixa vazar tudo. Aí quando chega no final, ele fala, pronto, agora eu vou esperar o Senhor fazer. Eu já disse tudo.
E ele esperava. Interessante. Ele sempre, sempre espera. Acontece, às vezes, dele consultar Deus 2 vezes para ter certeza, porque os outros colocam dúvida na cabeça dele. Né? Vamos fazer tal coisa? Vamos. Aí chega o pessoal do exército e fala, mas a gente não sei, a gente está com muito medo, Davi. Aí ele volta e consulta Deus. Ele ficou na dúvida, ele procura Deus de novo. Para saber o que fazer. E ele espera Deus fazer. Às vezes demora, aqui deve ter demorado um tempinho até a família dele chegar. Então ele passou alguns dias em angústia, em desânimo, abatido, né? Mas ele não foi procurar ninguém, ele ficou esperando. Mais um bom tempinho até chegar ali o pessoal e juntar 400. E mais um tempo até o Gad dizer para ele, olha, sai daqui, volta para o território de Judá e enfrenta a realidade. Nosso conceito de Deus, às vezes, é como se ele fosse, assim, um grande mágico, né? Não sei se a gente lê os evangelhos e vê que Jesus faz a perna de alguém ficar curada na hora, a mão de alguém voltar ao normal na hora, e a gente imagina que Deus vai fazer tudo assim para nós. E a gente não consegue esperar. E quando tem que esperar um pouquinho, a gente mesmo coloca minhoca na nossa cabeça, né? Do tipo, será que ele me ouviu? Será que eu tô em pecado? Será que é para mim fazer alguma coisa? Tem uma frase que ela me incomoda um pouco, né? Eu ouvi durante muito tempo um certo pastor, ele dizer assim, que a gente tem que confiar em Deus, mas tem que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte, gente? O que vocês acham que é a nossa parte? Quando alguém... Já disseram isso para vocês? Vocês já ouviram essa frase? Você tem que confiar em Deus, mas tem que fazer a sua parte. A minha pergunta é, qual é a minha parte? Eu acho que é agir, né? Atuar. No caso, se a pessoa está procurando um emprego, não vai só orar, ela vai sair e distribuir currículo. Uhum, Ação e ação, né? uhum. Para ficar mais claro. E se for uma situação não tão objetiva quanto procurar um emprego? E qual situação de estar passando por adversidade, perseguições? Problema familiar, esse tipo de coisa. Sabe que quando, por exemplo, quando envolve uma outra pessoa, é muito difícil de resolver porque é o meu sentimento e o sentimento da outra pessoa, né? Como eu entendi a situação, como a outra pessoa entendeu a situação. E às vezes até fazer isso tudo encaixar é muito complicado. Sim, mas nós, como os cristãos, temos que tomar a atitude de ir conversar, né? Ter um diálogo, pedir perdão, caso seja, né? O que mais vocês acham que é a minha parte? Eu acho que essa questão, principalmente dessa frase, depende, né, bastante de qual situação, como a senhora falou. Porque, por exemplo, hoje eu estava conversando com uns amigos e eles estavam contando, tipo, um testemunho lá, que ele é um casal, né, e desde janeiro desse ano, Deus falou assim, eles entenderam, né, gente? Que Deus pediu para que eles largassem o emprego e vivessem agora dependentes de Deus nessa nova fase do ministério deles. E ele é, tipo, advogado e ela trabalhava com publicidade e propaganda. Então, tipo assim, eles não têm... E Deus fala para eles, olha, esperem em mim, confiem em mim e eu vou suprir vocês. E eles estavam compartilhando, né, que durante esses meses e tudo mais, eles não têm procurado as coisas vêm até eles. Então, nesse caso, eles apresentaram para Deus, olha, Deus, é isso mesmo que você está falando, porque a gente tem essa conta para pagar aqui, a gente não tem esse dinheiro. E aí Deus vira para eles e fala assim, esperem em mim, confiem em mim. E nesse caso deles,
Não é uma coisa, tipo assim, confiem em mim e vão atrás do que fazer, sabe? Mas é uma coisa muito de dependência. Mas aí eu entendo também que tem, por exemplo, essas situações do tipo, ai, Deus, me dá um emprego, ai, eu vou ficar aqui na minha casinha, obviamente. Mas às vezes eu também entendo o que a senhora quer dizer nesse sentido de, tipo assim, se Deus falou para mim, confia em mim, espera em mim, o que eu vou poder fazer que vai... Nossa, eu vou ajudar Deus agora, hein, galera? Eu vou fazer uma coisa que é super legal, porque Deus, ele é bobinho, né? Não é capaz de fazer as coisas sozinho, sabe? Tipo assim, o que eu posso fazer para ajudar Deus, sabe? É uma bobagem da nossa cabeça. E que é tão, né, chato isso, porque a gente é muito insistente nessa ideia do tipo, ok, Deus me falou para esperar, mas o que será que eu posso fazer para ajudar ele? Então, eu acho que depende, minha opinião. Mas alguém quer falar? Eu acho que depende muito. E eu acho que essa frase às vezes atrapalha a gente. Nós acabamos não deixando Deus fazer. A gente atrapalha ele. Porque a gente começa a aplicar ela em tudo. E tem coisas que tem um momento certo. Então, sim, tem situações que, claro, eu vou orar, né? Eu tenho prova, por exemplo, né? Tô orando aqui para Deus me ajudar a não esquecer, mas eu tenho que estudar. Essa sim é a minha parte. Mas tem situações que é melhor eu esperar. Principalmente quando há convivência com outras pessoas. Porque Deus vai fazer a situação acontecer de uma forma que, quando eu vou conversar com ela, vai estar tudo mais ajeitado, entende? Sem eu ter que forçar uma situação antes da hora. Pode falar, Thaís. Eu lembro muito da história lá de Abraão. Acho que eu acertei o nome. Ele era para esperar, né, o Isaac, mas aí ele acaba tendo desmaiado também. Tipo, na real, ele atrapalhou mais do que ajudou, né, nessa tentativa, né. Então, acho que é um exemplo válido, né, para essa situação de esperar, né, o tempo de Deus, porque ele sabe, né, como, quando. Então, quando ele diz que vai agir, ele vai. Se ele fala, espera, não faz nada, senão você vai me atrapalhar. Ou melhor, se atrapalhar, né? Porque para Deus, o plano dele ainda segue, e seguiu, né? Só que aí quem sofre até hoje são os coitados lá, né? Onde a bomba rola que nem, né? Pois é. As consequências ficaram aí por muito tempo, né? Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é obedecer. E às vezes obedecer significa agir, e às vezes obedecer significa esperar. Né? Esse esperar exige muita fé e confiança, né? Tipo, muita mesmo, né? Você tá a par de uma situação, né, que eu vivi recentemente, e foi algo que eu esperei, assim, tipo, anos, assim, que eu nem tava esperando mais. Chegou uma hora que eu já tava assim, eu vou lembrar um pouco em oração aqui, aí a gente esquece depois, né? Mas, assim, tava em Deus, né? Era com Ele, então meio que isso já não me preocupava mais, porque não tinha realmente o que fazer, né? Quando envolve outras pessoas e que de forma indireta podem te afetar. Tipo, você não tem como chegar lá na cabeça da pessoa, abrir e falar, vou colocar essa ideia aqui, porque acho que vai dar uma ajudada, né? Não tem como se fazer isso, né? Então é só Deus mesmo quem vai alcançar esse lugar, né, profundo que é em outra pessoa. Então, nesse caso, a saída mesmo foi esperar. É uma coisa que a gente tem que entender, né? Nós sempre falamos que nós amamos a Deus. E quando você ama alguém, você confia nesse alguém, não confia? Você consegue amar alguém e desconfiar? Até consegue, mas só se a pessoa falhar contigo. Né? Mas quando você ama alguém, quando você confia nesse alguém, é que nem amigo, você gosta do seu amigo, você confia nele, a não ser que ele faça alguma coisa que quebre essa confiança, né? Eu acho que Deus nunca quebrou a nossa confiança.
Mas nós falamos que nós o amamos. Mas a gente tem tanta dificuldade de confiar nele. A gente sempre tenta dar uma ajudinha, né? Não, só vou dar uma ajudinha. A gente nem fala isso, não é nem uma coisa intencional, né? Pode falar, Gabi. O que eu acho complicado para mim é como lidar com a espera, né? Eu lembro quando eu decidi parar de trabalhar, que também foi no final de 2018 e tal, e aí uma das coisas que Deus falava para mim é esperar com paciência. Eu falava, eu fiquei brava, eu falei, que saco, o que que é esperar com paciência, que porcaria, o que que é isso? Ah, e Deus não me respondeu. Passou um ano no outro devocional, eu lia, né, um livro, alguma coisa, não lembro o que que é, mas Deus falou que esperar com paciência é esperar em paz. E aquilo me convenceu. Falei, faz sentido. Daí esse ano eu tô lendo um outro livro e tal, da Joyce Meyer, e ela fala, né, que paciência é você conseguir esperar tendo a atitude correta, né, sem murmurar e tal. Então você vê, foi uma oração que eu fiz no final de 2018 e Deus está respondendo até hoje, 2022, né. Então, eu acho que para mim a espera é muito complicada. E tem vezes, dependendo de situações assim que não está no seu controle, que você não tem como ajudar Deus, né? Que às vezes a espera ela dói, ela chega a doer no físico. Sim. Então, a minha dificuldade é essa, é lidar quando a espera chega aquele dia mal, sabe? Que a espera chega a doer no teu físico. Então, para mim, esse é o mais complicado. Sim. Tem que contar isso para Deus, para ele ajudar, né? Falar, é tão difícil, me ajuda. Fala, Heloísa. Gente, muito engraçado, né? Como Deus faz as coisas, porque ontem eu tava aqui em casa nessa peleja que eu tava, tipo assim, vomitando, lembrando do estudo, né? Falando, não, vou falar aqui pra Deus como é que eu tô me sentindo, não vou sugerir pra ele, mas aqui eu vou também falar como eu estou me sentindo. E aí ontem, assim, orando e tal, eu cheguei no Salmo 40, e aí a minha família tá falando aqui, bacana, né? Mas o que eu queria falar para vocês era do Salmo 40, galera. Não abre. Ok, vou dar um tempo. Já, mãe, Eduardo, eu tô na aula aqui rapidinho. Sim, Heloísa, tu sabe que tá vendo que eu tô passando mal e fica reclamando ainda? Desculpa. Enfim, galera, vamos aqui. Salmo 40, ontem cheguei aqui, minha família. E no começo do Salmo diz assim: esperei com paciência no Senhor e ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E eu fiz essa mesma pergunta para Deus. Falei assim, mas o que é esperar com paciência no Senhor? Porque, né? O Senhor tá me dando a chave aqui, tá dizendo assim: eu esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Aí, gente, o Salmo vai falar um monte de coisa, mas é uma coisa que eu tirei de ontem, assim, é que no último versículo, no 17 desse mesmo Salmo, ele diz assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. E eu estava pensando sobre essa questão de esperar com paciência no Senhor, e eu estava com muita dificuldade de confiar em Deus, sabe? E eu entrei nesse dilema ontem, Rony, na minha cabeça, do tipo assim, eu amo a Deus, se eu amo Ele, eu confio nele, por que agora eu tô, sabe, tipo assim, não consigo confiar, não consigo esperar com paciência nele. E aí, quando eu cheguei no final desse salmo, assim, em algumas orações ontem durante o dia, eu percebi, talvez, né, gente, uma coisa minha, assim, não sei o que vocês acham, mas eu percebi que talvez um dos segredos disso, de esperar com paciência no Senhor, seja eu reconhecer quem eu sou e quem Ele é. Porque enquanto eu ainda acho que eu sou super-herói, eu posso fazer as coisas pela força do meu braço, então, tipo, quando eu ainda tenho os R$ 500 no banco, como foi o exemplo da Rony, eu ainda tô seguro em mim. Mas quando eu reconheço para mim mesmo, digo assim, Senhor, olha, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor é aquele que cuida de mim, entendeu? Então eu acho que o segredo também está em lembrar quem Deus é e quem a gente é. Porque enquanto a gente se achar autossuficiente, a gente nunca vai conseguir
sei lá, esperar com paciência nele, né? Mas quando a gente sabe que ele realmente é o nosso único refúgio, a gente pode até dar uma de Davi e falar um monte de coisa para Deus. Mas no final a gente sabe que ele é a única pessoa que vai, sei lá, acho que lembrar nossa mente de quem Deus é. Que ele é o único que pode me salvar e tudo mais. Acho que é isso. E para isso precisa gastar tempo, né? Precisa gastar tempo lendo a Bíblia, tentando entender cada vez mais e deixar ele se revelar na nossa vida conforme as coisas vão acontecendo, porque é nos acontecimentos da vida que a gente vai conhecendo de uma forma experiencial, né, de experimentar quem ele é. Então, meu conselho, né, é que a gente não reclame das situações da vida, mas entenda como sendo uma forma de Deus tá mostrando para nós quem ele é e o que ele faz por nós, como ele nos cuida, como ele nos ama, como ele nos ouve. Então, é uma forma diferente da gente olhar e trocar o nosso porquê, né, para, oba, eu vou conhecer mais a Deus. O que será que vem aí depois no final? Vai vir um período ruim? Vai. É que nem descascar cebola, né? Você descasca a cebola, você chora, né? Ela incomoda os olhos, mas ela dá um gostinho tão bom na comida que se você fizer sem a cebola, não fica bom. Então a vida é assim, é que nem descascar a cebola, mas o resultado vale tão a pena, sabe? Que a gente, descasca 3, 4, 5 cebolas. Não tem problema, lava os olhos, lava os óculos, né? Porque quem tem óculos ainda fica tudo grudado na lente. Aquele ácido, fica incomodando por mais tempo. Mas, isso foi uma coisa que eu consegui fazer, né, de quando as coisas vêm na minha vida, e elas são ruins e eu não gosto, eu sei que o resultado vai ser bom. E aí eu já não reclamo mais. Eu fico olhando para a situação, tentando ver Deus agir no meio dela, sabendo que eu vou sair diferente, e que Deus vai ser diferente para mim a partir dessa situação. Eu vou ter um Deus, uma outra parte secreta de Deus oculta que ele vai mostrar para mim que ele é. Então, isso não me deixa desanimar tanto e não me deixa reclamar, principalmente não me deixa reclamar. Não me fazer de coitada, de vítima, aquela coisa, mas o que foi que eu fiz, sabe? Talvez eu tenha feito. Às vezes eu paro e penso, será que eu fiz alguma coisa? Dependendo da situação, eu analiso se eu tive participação, coisa assim, mas mesmo assim, eu tento ver o que Deus está fazendo e qual vai ser o resultado. Eu fico esperando a situação passar para ver qual é o resultado. E é uma forma bem diferente de passar pelo problema. É bem interessante. Se vocês tentarem, vale muito a pena, a vida deixa de ser tão pesada, né? E Deus, ele é maior, porque a gente vê o que não conseguia ver antes. Então, eu acho que é bem legal fazer esse esforço. No começo vem os velhos hábitos, né? Droga, por que sempre comigo? De novo isso, aquela, né? Que a gente faz. Mas lembra de que é a cebola que vai dar o gostinho bom, então vamos de cebola, de alho, que deixa a mão fedida, né? Tudo. Vamos concluir, pessoal? Vocês querem falar alguma coisa para a gente concluir? Vocês entenderam? Fez sentido? Né? A lição de hoje é aprender a esperar, porque ele responde, não tudo de uma vez, ele responde às vezes parcialmente, às vezes não tem uma regra, para cada pessoa também, como nós sabemos, é conforme a nossa realidade, né, que ele responde. Mas esperar, nem se for numa caverna. Porque, como aconteceu com Davi, o auxílio foi até a caverna, ele não teve que sair da caverna para procurar ajuda. Nesse aspecto, ele não fez a parte dele de sair procurando ajuda. Ele pediu socorro e ficou lá esperando. Alguém quer falar alguma coisa?
É isso, então, por hoje. Então, foi muito bom ter estado com vocês. Tenham uma boa semana. A gente se vê na próxima. Eu mando o texto para você. Ah, peraí, o texto. 1 Samuel 23. Pode ler todo 1 Samuel 23, tá? Com o Salmo 54. Ok? Então, Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, tchau. 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 Calma, Gente, 1 Samuel 23 e Salmo o quê? 54. Ah, tá. Valeu. Obrigado, boa noite. Tchau. Boa noite, tchau.